Bom dia. Continuando o nosso estudo de hoje, né? Nós vamos falar um pouco mais ainda sobre o capítulo 6, né? Estamos na parte 2, página 161, pergunta 244. Ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, nos auxiliando nesse momento, nos ajudando com esse estudo, trazendo esses nossos irmãos desencarnados aqui para conosco também estudar, para que eles possam entender essa real situação deles, que eles não se encontram mais no nosso plano físico, e sim no nosso plano espiritual. Pedindo assim, Senhor, que nós tenhamos boas intuições, boas inspirações e que nós possamos estar aqui cada vez mais estudando e aprendendo. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá. Para mim é uma das perguntas mais difíceis de se responder nesse livro, né? A pergunta é o seguinte: os espíritos veem a Deus? Porque para mim é uma pergunta difícil, né? Eu vou responder ela e depois nós vamos tentar decifrá-la um pouco. Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Por quê? Afinal de contas, Deus tem alguma forma? Deus? Porque lá na pergunta primeira, pergunta o que é Deus. E responde, Deus é a inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas. Então, só, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas, esse ver Deus, né? Será que Deus tem forma? Será que Deus... É muito assim. Eu sei que Deus existe. Deus existe porque Ele é o Criador, Ele cria tudo. Mas sua forma, a gente imaginar Deus com uma forma para mim é uma pergunta muito difícil de decifrá-la e compreendê-la, né? Eu acho que está fora do nosso alcance de entendimento ainda, né? Principalmente porque nós somos ainda espíritos inferiores, nós estamos acompanhando para a evolução, né? Nós não estamos ainda nesse grau de elevação. Então, é uma pergunta que a gente apenas temos que analisar e saber que existe uma inteligência suprema e causa primeira de tudo. Agora, se nós vamos ver, se espíritos superiores verem, se eles estão dizendo que sim, né? Mas não se sabe como é essa sua forma, ok? E na letra A ele pergunta assim: quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Aí ele responde assim: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dito uma palavra, percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tem de vós mesmo pressentimentos, que se vos afigura os avisos secretos, para fazer de ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto. Pois compreende que, sendo mais sutil do que as vossas a essência do Espírito, pode este receber melhor advertências divinas, né? Então, como que Deus funciona? Ele funciona da seguinte maneira, ele está na nossa consciência, né? Então, quando você vai fazer algum ato errado, né? Sempre vem na sua consciência alguma coisa assim, não faça isso, você vai se prejudicar, você vai prejudicar alguém. Aí o cara vai lá, insiste e faz, aí chega lá na frente e dá tudo errado. Mas você pode perceber que sempre vem uma vozinha dentro da sua consciência, falando para você não fazer, quando aquilo é errado. Ou quando você quer fazer alguma coisa que realmente vai dar certo, também vem uma vozinha dentro de você. Faça isso, que isso vai dar certo. Isso. Aí você fala, eu tive um sonho, eu tive uma intuição. Não, isso é Deus falando com você, porque Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. E na letra B eles perguntam assim:
Deus transmite diretamente a ordem aos espíritos ou por intermédio de outros espíritos? Ele responde assim: ela não lhe vem direto de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Então, nós não conseguimos contato direto com Deus. Então, quando nós fazemos uma oração, uma prece, né, esses espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam, chamado anjo da guarda, mentor, protetor, guardião, né, o que seja, né, ele faz ou leva os nossos pedidos ao Espírito Superior, esse Espírito Superior até alcançar a Deus. Que nós, pela nossa inferioridade, nós ainda não temos capacidade e entendimento de chegar até Deus. Mas Deus sempre vai nos atender, né? Sempre vai nos atender. Assim, quando alguém quiser fazer um pedido, né, e tiver com dificuldade, faça Maria, a mãe de Jesus, que ela vai interceder e vai pedir ao seu filho, né, que possa resolver um problema muito difícil. Né? Os católicos fazem muito isso, os evangélicos não. Os evangélicos não têm Maria como, né, uma divindade, não têm Maria como algo superior. Né? Eles falam que Maria é Maria, não. Maria é mãe de Jesus. Maria é mãe de Jesus. Ela foi escolhida para vir para a terra, para ser mãe dele, como José também foi escolhido para suportar aquela pressão, né, de saber que Maria teve um filho que não era dele, né? E ele teve que aceitar. Então ele foi muito grande, José também, Maria, José, né? Esses espíritos superiores de grande estirpe vieram ao planeta Terra para nos ajudar a Jesus, ok? Vamos lá para 245. Os espíritos têm circunscrito a visão como os seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. Ou seja, o espírito não vê só com os olhos, né? Ele se irradia, então ele tem condições de estar aqui e perceber o que está acontecendo lá. Isso são os espíritos superiores, tá? Os inferiores não, os inferiores acham que ele só pode ver com a vista. Tanto é que tem espíritos inferiores ainda que acham que perdeu a perna, que perdeu a vista, né? Que está pegando fogo, que está dentro do caixão, né? São espíritos inferiores que ainda não perceberam que eles não precisam mais desse corpo físico, porque ele agora voltar a ser espíritos, mas a sua mente está tão aprisionada à matéria que ele não consegue distinguir e separar, tá? Precisam de luz para ver? Ver por si mesmo, sem precisar de luz exterior. Para o espírito não há trevas, salvo as que pode achar-se por expiação. Ou seja, só aqueles espíritos inferiores que acham que tem que acender a luz para ver, que tem que abrir uma porta. Os espíritos já que estão já esclarecidos, eles andam no escuro como se estivessem vendo tudo, porque essa luz, só a nossa vista humana que vê. Os espíritos não tem essa percepção. Para ele sempre é dia, sempre está claro. O espírito não tem. Quando se torna espírito, ele pode fazer tudo. Quando é um espírito superior, quando ele tem já capacidade e um entendimento. Ok? Então vamos ficar por aqui, agradecer a espiritualidade por esse estudo, né? E vamos lá. Obrigado. Obrigado, Bom Espírito, por esse momento de estudo. Obrigado por essa proteção que nos dá aqui. Obrigado por esses irmãos que são trazidos aqui para estudar conosco. Sendo assim, então como termo o estudo de hoje. Que assim seja e assim é.